Bem-vindos a uma viagem fascinante pelos corredores escuros da história, onde os segredos da Guerra Fria se desdobram diante de nós com uma mistura de assombro e horror. Neste vídeo mergulhamos em 10 experimentos e projetos que definiram uma era, revelando o intrincado enredo da ambição humana e o desejo de poder. Das sombras da CIA até os misteriosos confins do espaço, cada história é uma miragem do que conhecemos como realidade. Preparem-se para correr o véu da história e descobrir os segredos mais sombrios da Guerra Fria. Projeto Blue Book. Nas profundezas do mistério cósmico, o Projeto Blue Book se ergue como um enigma que desafia as fronteiras do nosso entendimento. Desde março de 1952 até a sua terminação em 17 de dezembro de 1969, a Força Aérea dos Estados Unidos empreendeu uma odisseia sistemática na investigação dos objetos voadores não identificados, com sede na base da Força Aérea Wright-Patterson, Ohio, e sob a direção inicial do capitão Edward Joseph Ruppelt. Este projeto seguia os passos de seus predecessores, o Projeto Cygne de 1947 e o Projeto Grudge de 1948. As metas do Projeto Blue Book eram claras e ambiciosas: determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relacionados aos OVNIs. Milhares de relatórios sobre OVNIs foram meticulosamente coletados, analisados e arquivados. O relatório Condon, concluindo que o estudo dos OVNIs era improvável de gerar descobertas científicas maiores, e uma revisão do relatório pela Academia Nacional de Ciências, levaram à finalização do Projeto Blue Book em 1969. A Força Aérea forneceu um resumo revelador de suas investigações. Nenhum OVNI reportado, investigado e avaliado pela Força Aérea indicou jamais uma ameaça à nossa segurança nacional. Não foram encontradas evidências que indicassem que os avistamentos classificados como não identificados representassem desenvolvimentos tecnológicos ou princípios além do conhecimento científico moderno. E não foram encontradas evidências de que os avistamentos classificados como não identificados fossem veículos extraterrestres. Ao concluir o Projeto Blue Book, foram coletados 12.618 relatórios de OVNIs, e concluiu-se que a maioria deles eram identificações errôneas de fenômenos naturais, nuvens, estrelas, etc., ou aeronaves convencionais. Segundo a Oficina Nacional de Reconhecimento, vários dos relatórios poderiam ser explicados pelos voos dos aviões de reconhecimento secretos U-2 e A-12. 701 relatórios foram classificados como inexplicáveis, mesmo após uma análise rigorosa. Os relatórios de OVNIs foram arquivados e estão disponíveis sob a Lei de Liberdade de Informação, mas os nomes e outras informações pessoais de todos os testemunhos foram redigidos. Os projetos anteriores do Projeto Blue Book, como o Projeto Cygne, iniciado no final de 1947, e o Projeto Grudge, sucessor do Cygne no final de 1948, estabeleceram as bases para esta audaciosa busca por conhecimento. Apesar da controvérsia e do ceticismo, o Projeto Blue Book persistiu em sua missão, liderado por figuras como o capitão Ruppelt, que implementou mudanças significativas e buscou a consulta de especialistas e cientistas. Sob a direção de Ruppelt, o Projeto Blue Book investigou casos notórios de OVNIs, como as chamadas luzes de Lubbock e um caso de radar visual muito divulgado em Washington, D.C., em 1952. O astrônomo Joseph Allen Hynek, consultor científico do projeto, passou de um pronunciado ceticismo para uma dúvida flutuante ao longo da investigação, após se deparar com um punhado de relatórios de OVNIs que considerou inexplicáveis. O painel Robertson, estabelecido em julho de 1952 após uma série de avistamentos, desempenhou um papel crucial na história do Projeto Blue Book. Este painel, composto por cientistas eminentes, revisou os melhores dados coletados pelo Projeto Blue Book e concluiu que a maioria dos relatórios de OVNIs tinha explicações prosaicas, embora alguns permanecessem sem explicação. A recomendação do painel Robertson de descartar o tema dos OVNIs e embarcar em uma campanha de desacreditação marcou uma virada decisiva na abordagem da Força Aérea em relação à investigação de OVNIs. Apesar dos esforços para racionalizar e desacreditar os relatórios de OVNIs, o Projeto Blue Book enfrentou críticas crescentes nos anos 60. Grupos de pesquisa civil de OVNIs como o NICAP acusaram o governo do Smithsonian de encobrir evidências de OVNIs.
Seguindo as audiências do Congresso dos Estados Unidos, o Comitê Condon foi estabelecido em 1966 como um corpo de pesquisa científica supostamente neutro. No entanto, o comitê se viu envolvido em controvérsias e críticas sobre o seu rigor científico e conclusões. Finalmente, o Comitê Condon sugeriu que não havia nada extraordinário nos OVNIs e, embora deixasse uma pequena porcentagem de casos sem explicar, argumentou que futuras investigações provavelmente não gerariam resultados significativos. Em resposta às conclusões do Comitê Condon, o secretário da Força Aérea Robert Channing Simmons Jr. anunciou que o projeto Blue Book seria encerrado em breve, já que o financiamento adicional não pode ser justificado nem por motivos de segurança nacional, nem no interesse da ciência. Com o encerramento do projeto Blue Book em 17 de dezembro de 1969, uma era de investigação oficial de OVNIs chegou ao fim. Embora o projeto tenha concluído, os relatórios de OVNIs continuam evocando fascinação e debate, levando muitos a questionar quais mistérios ainda podem estar ocultos nos confins do universo conhecido. Operação Paperclip. Nas sombras do pós-guerra, um segredo agitava as profundezas da inteligência norte-americana: a Operação Paperclip. Esta iniciativa, tecida no tecido da história da Guerra Fria, foi uma manobra ousada dos Estados Unidos para obter uma vantagem no incipiente confronto com a União Soviética. Entre 1945 e 1959, mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, arrancados das cinzas da Alemanha nazista, foram levados para terras norte-americanas. A Agência de Objetivos de Inteligência Conjunta, JIOA, e o Corpo de Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos, CIC, executaram esta operação com precisão e sigilo. Muitos desses alemães, como sombras de seu passado, haviam sido membros e até líderes do Partido Nazista. Na primavera de 1945, a Força Expedicionária Aliada Suprema, SHAEF, criou a Força T, uma divisão de seções especiais que cresceu para mais de 2.000 pessoas em junho. Investigaram 5.000 alvos alemães, buscando especialização em áreas como borracha sintética, catalisadores de petróleo, novas armaduras, armas V2, aviões impulsionados por foguetes e jatos, equipamentos navais e mais. A missão era clara: capturar o conhecimento alemão para fortalecer o arsenal norte-americano. Com a detecção de numerosos cientistas alemães pelas forças aliadas avançando em abril de 1945, a subdivisão de seções especiais estabeleceu a seção de exploração de pessoal inimigo para lidar e interrogar esses indivíduos. Um centro de detenção, Dust Bin, foi criado primeiro em Paris e depois no Castelo de Kreuzberg, perto de Frankfurt. O Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos estabeleceu o primeiro programa secreto de recrutamento, denominado Operação Overcast, em 20 de julho de 1945. Originalmente concebido para auxiliar no esforço de guerra no Pacífico, seu alcance logo se expandiu. Em novembro de 1945, a Operação Overcast foi renomeada como Operação Paperclip. Os oficiais do Corpo de Artilharia anexavam um clipe de papel às pastas daqueles especialistas em foguetes que desejavam empregar nos Estados Unidos. Um gesto simples, mas com profundas implicações. Embora o projeto não estivesse inicialmente direcionado contra a União Soviética, logo se tornou uma corrida para evitar que os cientistas alemães emigrassem para outros países neutros, ou, pior ainda, para a União Soviética. Os Estados Unidos concentraram seus esforços em Saxônia e Turíngia, que a partir de 1º de julho de 1945, tornaram-se parte da zona de ocupação soviética. A União Soviética transferiu mais de 2.200 especialistas nazistas e suas famílias. Mais de 6.000 pessoas no total, com a Operação Ossoaviakin em uma única noite, em 22 de outubro de 1946. Em setembro de 1946, o presidente Truman aprovou oficialmente a Operação Paperclip, expandindo-a para incluir 1.000 cientistas alemães sob custódia militar temporária e limitada. A existência do programa foi revelada à mídia em dezembro de 1946. Dentro do caos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou desvantagens logísticas, agravadas pelo fracasso da Operação Barbarossa e seu impulso em direção ao Cáucaso. Os recursos alemães se esgotaram e seu complexo militar industrial estava mal preparado para defender o Grande Reich alemão contra o contra-ataque do Exército Vermelho.
Em 1943, o governo alemão começou a chamar cientistas, engenheiros e técnicos do combate para trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. A lista Osenberg, criada pelo engenheiro Werner Osenberg, registrou os nomes desses homens politicamente confiáveis, reinstalando-os no trabalho científico. A lista Osenberg, encontrada em um banheiro da Universidade de Bonn em março de 1945, chegou às mãos da inteligência britânica e depois às americanas. O Major Robert Staver, chefe da seção de propulsão a jato do ramo de pesquisa e inteligência do Corpo de Artilharia dos Estados Unidos, usou a lista para compilar a sua, encabeçada por Werner von Braun, o melhor cientista de foguetes da Alemanha. A captura e detenção de cientistas alemães tornaram-se uma operação meticulosa. O Subcomitê de Objetivos de Inteligência Combinados, CIOS, forneceu informações sobre alvos para as forças T, focando em tecnologia avançada como infravermelho e em impedir a pesquisa inimiga. A Operação Safe Haven buscava evitar a imigração de cientistas alemães para países hostis aos Estados Unidos. Apesar dos esforços para manter o segredo, a imprensa entrevistou vários cientistas no final de 1945. Em 1947, esta operação de evacuação havia neteado aproximadamente 1.800 técnicos e cientistas e 3.700 membros da família. Alguns com habilidades especiais foram levados a centros de detenção e interrogatório para serem retidos e interrogados durante meses. Em 1949, o chefe de artilharia do Exército dos Estados Unidos designou o arsenal de Redstone em Huntsville, Alabama, como o Centro de Foguetes de Artilharia, sua instalação para pesquisa e desenvolvimento de foguetes. Em 1º de abril de 1950, a Operação de Desenvolvimento de Mísseis de Fort Bliss, incluindo Von Braun e sua equipe de mais de 130 membros do Paperclip, foi transferida para o arsenal de Redstone. Entre 1945 e 1952, a Força Aérea dos Estados Unidos patrocinou o maior número de cientistas do Paperclip, importando 260 homens. 86 engenheiros aeronáuticos foram transferidos para Wright Field, Ohio, e o Corpo de Sinais do Exército dos Estados Unidos empregou 24 especialistas. Em 1959, 94 homens da Operação Paperclip foram transferidos para os Estados Unidos, incluindo Friedwart Winterberg e Friedrich Wigand. No total, até 1990, a Operação Paperclip importou 1.600 homens como parte das reparações intelectuais devidas aos Estados Unidos e ao Reino Unido, avaliadas em 10 bilhões de dólares em patentes e processos industriais. A Operação Paperclip não foi apenas uma transferência de conhecimento científico, mas também uma operação cercada de controvérsia e questões éticas. Apesar de seu impacto indiscutível na ciência e tecnologia norte-americanas, a sombra dos vínculos nazistas de seus participantes persiste, um lembrete constante da complexidade moral e das decisões difíceis em tempos de guerra e pós-guerra. Projeto MK-Ultra. Na década de 50, uma sombra de mistério e controvérsia começou a se formar nos corredores de poder dos Estados Unidos. O Projeto MK-Ultra, uma série de experimentações humanas clandestinas, orquestradas pela Agência Central de Inteligência, CIA, e projetadas para desvendar os segredos da mente humana, marcaria um capítulo sombrio na história contemporânea, como Stephen Kinzer, historiador norte-americano, apontaria mais tarde. A CIA havia criado uma continuação dos experimentos nazistas, uma afirmação que mergulhava este projeto nas sombras da história e da ética. Começando em 1953 e terminando em 1973, o MK-Ultra buscava desenvolver drogas e técnicas para enfraquecer e manipular a psique humana, utilizando métodos como a administração encoberta de altas doses de drogas psicoativas, especialmente LSD, eletrochoques e tortura psicológica. Frequentemente, esses experimentos eram realizados sem o consentimento dos sujeitos, um flagrante desprezo pelos direitos humanos e pela ética científica. O projeto Artichoke, o predecessor do MK-Ultra, já havia estabelecido as bases para essas experimentações. O Escritório de Inteligência Científica da CIA, em coordenação com os laboratórios de guerra biológica do Exército dos Estados Unidos, realizou atividades ilegais, incluindo o uso de cidadãos norte-americanos e canadenses como sujeitos de teste involuntários. O alcance do MK-Ultra era amplo, envolvendo mais de 80 instituições, incluindo universidades,
hospitais e companhias farmacêuticas, muitas das quais desconheciam o envolvimento da CIA em suas pesquisas. A verdade sobre o MKUltra começaria a vir à tona em 1975, quando o Comitê Church do Congresso dos Estados Unidos e a Comissão Rockefeller do presidente Gerald Ford revelaram publicamente a existência deste programa. No entanto, a investigação foi prejudicada pela ordem do diretor da CIA, Richard Helms, de destruir todos os arquivos do MKUltra em 1973. Apenas um pequeno número de documentos sobreviventes permitiu lançar alguma luz sobre as atividades deste obscuro projeto. Uma das figuras centrais nesse enredo era Sidney Gottlieb, que aprovou um subprojeto do MKUltra sobre LSD em 1953. Durante os primeiros anos 40, os cientistas nazistas realizaram experimentos de interrogatório nos campos de Auschwitz e Dachau, utilizando substâncias como barbitúricos e alucinógenos. Esses experimentos buscavam desenvolver um soro da verdade que, nas palavras de um assistente de laboratório do cientista nazista Kurt Plutner, eliminava a vontade da pessoa examinada. O interesse norte-americano em experimentos relacionados a drogas remonta a 1943, quando o Escritório de Serviços Estratégicos começou a desenvolver um soro da verdade para produzir veracidade desinibida em uma pessoa interrogada. O projeto Bluebird, iniciado em 1950 pela CIA sob a direção do general Walter Bedell Smith, e mais tarde renomeado como Projeto Artichoke, buscava determinar se um indivíduo poderia ser induzido involuntariamente a realizar um ato de tentativa de assassinato. Os experimentos do Artichoke incluíram a administração de morfina, mescalina e LSD a agentes da CIA sem o seu conhecimento, numa tentativa de produzir amnésia nos sujeitos. O MKUltra, sob a direção de Gottlieb, mas iniciado por ordem do diretor da CIA, Allen Dulles, em abril de 1953, tinha como objetivo desenvolver drogas para controlar a mente a serem usadas contra o bloco soviético, em resposta ao suposto uso de técnicas de controle mental pelos soviéticos, chineses e norte-coreanos em prisioneiros de guerra norte-americanos durante a Guerra da Coreia. A CIA queria utilizar métodos semelhantes em seus próprios prisioneiros e estava interessada em manipular líderes estrangeiros com tais técnicas, idealizando vários planos para drogar Fidel Castro. Os experimentos do MKUltra incluíram a administração de LSD a pacientes mentais, prisioneiros, viciados em drogas e prostitutas, frequentemente sem o seu conhecimento ou consentimento, numa clara violação do Código de Nuremberg, que os Estados Unidos haviam acordado seguir após a Segunda Guerra Mundial. Na Operação Midnight Climax, a CIA estabeleceu vários bordéis dentro de casas seguras da agência em São Francisco para obter uma seleção de homens que seriam muito envergonhados para falar sobre os eventos. Os homens foram drogados com LSD, os bordéis estavam equipados com espelhos unidirecionais e as sessões foram filmadas para visualização e estudo posteriores. No Canadá, a CIA exportou experimentos ao recrutar o psiquiatra escocês Donald Owen Cameron, criador do conceito de condução psíquica, que a CIA achou interessante. Cameron esperava corrigir a esquizofrenia apagando as memórias existentes e reprogramando a psique. Viajava de Albany, Nova York, a Montreal toda semana para trabalhar no Instituto Memorial Allen da Universidade McGill e recebeu $69 mil entre 1957 e 1964 para realizar experimentos do MKUltra lá. Os fundos de pesquisa dos experimentos de Montreal foram enviados a Cameron por uma organização fachada da CIA, a Sociedade para a Pesquisa da Ecologia Humana. E como mostrado nos documentos internos da CIA, Cameron não sabia que o dinheiro vinha da CIA. A motivação e as avaliações dos experimentos de Cameron estavam inspiradas e paralelas às do psiquiatra britânico William Sargant no Hospital St. Thomas de Londres e no Hospital Belmont, Sutton, que também estava envolvido no serviço de inteligência secreto e que experimentou com seus pacientes sem o seu consentimento, causando danos a longo prazo semelhantes. Na década de 1980, vários ex-pacientes de Cameron processaram a CIA por danos, um evento que foi documentado pelo programa de notícias canadense The Fifth Estate. Suas experiências e processo foram adaptados na minissérie de televisão de 1998 The Sleep Room. Naomi Klein argumenta em seu livro A Doutrina do Choque que a pesquisa de Cameron e sua contribuição para o projeto MKUltra
não se tratavam de controle mental e lavagem cerebral, mas de projetar um sistema baseado cientificamente para extrair informações de fontes resistentes. Em outras palavras, tortura. Alfred William McCoy afirma que a CIA tentou focar a atenção da mídia nesses tipos de programas ridículos para que o público não olhasse para o objetivo principal da pesquisa, que eram métodos eficazes de interrogatório. Os experimentos do MKUltra tiveram efeitos duradouros, e suas implicações éticas continuam ressoando hoje em dia. Embora muitos dos seus detalhes permaneçam nas sombras devido à destruição de registros, este projeto continua sendo um lembrete sombrio dos perigos inerentes ao poder descontrolado e à busca de conhecimento sem consideração pela dignidade humana. Projeto Stargate. Nos recônditos mais ocultos da história militar norte-americana, esconde-se uma narrativa tão enigmática que parece extraída de um romance de ficção científica. Esta é a história do Projeto Stargate, uma iniciativa secreta do Exército dos Estados Unidos, fundada em 1978 em Fort Meade, Maryland. O projeto, liderado pela Agência de Inteligência de Defesa, DIA, e SRI International, uma contratante da Califórnia, mergulhou no misterioso mundo dos fenômenos psíquicos, buscando aplicações militares e de inteligência doméstica. Sob nomes tão variados quanto Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, entre outros, este projeto se consolidou em 1991 sob o nome Projeto Stargate. O coração do projeto Stargate pulsava ao ritmo da visão remota, essa suposta habilidade de ver psiquicamente eventos, locais ou informações à distância. Supervisionado até 1987 pelo tenente Frederick Holmes Skip Atwater e mais tarde pelo presidente do Instituto Monroe, esta pequena equipe, composta por 15 a 20 indivíduos, operava de um velho e desgastado barracão de madeira. Mas como todas as histórias envoltas em mistério, o projeto Stargate encontrou seu fim. Em 1995, após um relatório da CIA que concluía sua inutilidade em operações de inteligência, o projeto foi encerrado e desclassificado. Os dados fornecidos pelo programa eram vagos, irrelevantes e frequentemente incorretos, levantando suspeitas sobre sua confiabilidade. Esta intrigante iniciativa até inspirou o livro de 2004 e o filme de 2009 intitulados The Men Who Stare at Goats, embora nenhum mencionasse diretamente o projeto. A origem do projeto Stargate remonta a uma época de mistério e conjecturas. A informação nos Estados Unidos sobre a pesquisa psíquica em outros países era escassa e maiormente baseada em rumores ou insinuações de fontes pouco confiáveis. Foi essa nebulosa de incerteza que impulsionou a CIA e a DIA a se aprofundarem nesse âmbito desconhecido, financiando diversos programas e revisando-os semestralmente em nível de comitês selecionados do Senado e da Câmara dos Representantes. O trabalho desses visionários remotos, mantido em segredo até para eles mesmos, estava impregnado de um mistério que desafiava a compreensão convencional. Os anos 70 marcaram o auge da visão remota, com o projeto Stargate buscando respostas no desconhecido. Em 1970, os Estados Unidos acreditavam que a União Soviética investia 60 milhões de rublos anuais em pesquisa psicotrônica. Em resposta, a CIA iniciou o programa Scanate, e logo os físicos Russell Targ e Harold Puthoff começaram a testar psíquicos no Instituto de Pesquisa de Stanford, incluindo a futura celebridade internacional, Uri Geller. Mas não foi um caminho de rosas. O cético Ray Hyman desacreditou Geller, provocando a perda de financiamento governamental para trabalhar com ele. Contudo, isso não deteve Targ e Puthoff, que continuaram buscando financiamento privado para a sua pesquisa. Um marco do projeto foi a localização de um avião espião soviético perdido em 1976 por Rosemary Smith, uma jovem assistente administrativa recrutada pelo diretor do projeto, Dale Graff. No entanto, à medida que o tempo avançava, os desafios se multiplicavam, e o financiamento do exército terminou nos anos 80, embora o projeto continuasse sob outros nomes e auspícios. A década de 90 trouxe a consolidação e o declínio do projeto Stargate. Em 1991, a maioria dos contratos do programa foi transferida do SRI para a Corporação de Aplicações Científicas Internacionais, SAIC, com Edwin May controlando grande parte dos fundos e dados do projeto. No entanto, a falta de provas conclusivas sobre a eficácia da visão remota levou a CIA a assumir a supervisão em 1995,
concluindo finalmente sua clausura. O encerramento do projeto Stargate, em 1995, marcou o fim de uma era na pesquisa psíquica militar. Um relatório retrospectivo questionou a validade de seus resultados, e embora um efeito estatisticamente significativo tenha sido observado em laboratório, a natureza e a origem da visão remota permaneceram um mistério. As informações fornecidas eram muito vagas e ambíguas, tornando-as difíceis de utilizar em operações de inteligência. Em janeiro de 2017, a CIA publicou online os registros do projeto Stargate, como parte do arquivo CREST, abrindo um capítulo fascinante da história à curiosidade pública. A metodologia do projeto tentou cientificar a clarividência e as experiências extracorpóreas, cunhando o termo visão remota para descrever esta abordagem mais estruturada. Apesar de seus esforços para aplicar um rigor científico, o projeto, em sua busca pelo desconhecido, enfrentou ceticismo e mistério até seu último dia. O projeto Stargate, com sua história de clarividência e visões psíquicas, tornou-se um ícone da intriga e mistério no campo da inteligência militar. A despeito de seu encerramento, continua sendo um testemunho da eterna busca humana por compreender e aproveitar os misteriosos confins de nossa mente. Operação Gladio. Na sombria atmosfera do pós-guerra, surgiu a Operação Gladio, um termo que se tornou sinônimo de mistério e conspiração. Esta iniciativa, lançada pela União Ocidental em 1948 e mais tarde assumida pela OTAN e pela CIA, representou uma rede de operações encobertas Stay Behind na Europa durante a Guerra Fria. Gladio, embora se refira especificamente à ramificação italiana, tornou-se um termo genérico para todas as operações semelhantes. Essas células secretas estavam prontas para agir atrás das linhas inimigas em caso de uma invasão soviética, aponta um investigador da época, mergulhando-nos em um relato de espionagem e preparação para o impensável. O coração da operação residia em táticas que beiravam o macabro, desde assassinatos e guerra psicológica até operações de bandeira falsa para desacreditar os partidos de esquerda na Europa Ocidental. Era uma guerra não declarada onde os fins justificavam os meios. Destaca um relatório da época, enquanto o Departamento de Estado dos Estados Unidos nega que apoiava terroristas, argumentando que Gladio tinha como único propósito resistir a uma potencial invasão soviética. Este contraste entre a percepção e a realidade oficial nos leva a questionar as verdadeiras intenções por trás desses atos encobertos. Retrocedendo no tempo, encontramos as origens desta estratégia na Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill criou a SOE para apoiar os movimentos de resistência na Europa ocupada, uma decisão que mais tarde daria forma à estrutura de Stay Behind. A revelação de uma rede secreta na Grã-Bretanha, preparada para uma possível invasão nazista, mostra como os ecos da guerra continuaram ressoando muito tempo após a sua conclusão. Era uma sombra na escuridão, esperando ser ativada, relata um veterano da SOE, ilustrando a tensão e a expectativa de uma época marcada pela incerteza e pelo medo. No período do pós-guerra, o Reino Unido e os Estados Unidos embarcaram na criação de organizações paramilitares Stay Behind. Essas unidades, formadas por ex-oficiais da SOE, estavam destinadas a operar atrás das linhas inimigas, em caso de uma invasão soviética. Era um muro invisível contra o comunismo, afirma um oficial de inteligência da época, revelando a natureza encoberta e a importância estratégica dessas operações. A OTAN facilitou um fórum para integrar e coordenar esses ativos como parte de seu plano de guerra de emergência, unificando esforços em nível internacional e evidenciando a magnitude da preocupação ocidental diante da ameaça soviética. Na Itália, a revelação do Gladio italiano em 1990 pelo primeiro-ministro Giulio Andreotti sacudiu a nação. Este descobrimento lançou luz sobre uma série de intervenções encobertas e conexões com o terrorismo, provocando um choque na sociedade italiana. Foi um impacto descobrir uma rede tão profunda e escura, diz um jornalista italiano, marcando um ponto de inflexão na percepção pública das operações secretas da Guerra Fria. Com o passar dos anos, as investigações judiciais revelaram vínculos perturbadores entre estas redes secretas e atos de terrorismo na Europa. Era uma guerra nas sombras, onde os civis frequentemente se tornavam peões. Revela um juiz italiano que investigou estes vínculos, oferecendo uma visão sombria de como as táticas de guerra encoberta podem transcender os limites morais e legais. Em resposta às acusações de operações de bandeira falsa,
o Departamento de Estado dos Estados Unidos negou em 1996 qualquer participação no terrorismo, atribuindo estas histórias à desinformação da era da Guerra Fria. Gladio estava destinado a ser um baluarte contra a invasão, não um instigador de terror, afirma um porta-voz do Departamento de Estado. Esta defesa oficial contrasta com as narrativas de operações encobertas e conspirações, levantando questões sobre a versão da história que prevaleceu. Hoje em dia, a Operação Gladio continua sendo um tema de intenso debate e controvérsia. É um capítulo escuro na história da Guerra Fria que ainda está envolto em mistério, conclui um historiador moderno. Gladio, com suas raízes na necessidade e no medo, serve como um lembrete das complexidades da política internacional e dos extremos a que as nações estão dispostas a chegar em nome da segurança. Projeto Sunshine. No ano de 1953, um projeto velado em mistério e controvérsia nasceu sob o nome de Projeto Sunshine. Este ambicioso projeto, concebido pela Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos e o Projeto RAND, da USAF, mergulhou no estudo do impacto da chuva radioativa na população mundial. O Projeto Sunshine, que inicialmente se manteve em segredo, veio à luz em 1956, revelando um cenário que combinava a ciência avançada com preocupações éticas profundas. No 18 de janeiro de 1955, o comissário da AEC, o Dr. Willard Libby, destacou a necessidade urgente de amostras humanas, especialmente de crianças, para analisar os efeitos do fallout radioativo. Libby enfatizou a importância crítica destas amostras, até sugerindo que o roubo de corpos seria um serviço patriótico. Este comentário seria o prelúdio de uma prática que desencadearia uma grande controvérsia: a utilização de mais de 1.500 amostras de cadáveres, muitas das quais eram bebês e crianças pequenas, sem o consentimento ou conhecimento de seus pais. Em 1958, o Projeto Sunshine se expandiu para a Bélgica, adotando uma abordagem ligeiramente diferente ao analisar solos em regiões agrícolas em vez de ossos humanos. Os cientistas belgas, buscando compreender o efeito do estrôncio 90 nos solos e sua transferência para a cadeia alimentar, realizaram pesquisas tanto em condições naturais quanto controladas. O impacto do estrôncio 90 no leite de vaca, um tema de vital importância para a saúde pública, foi abordado em 1957 pelo Dr. Whitlock, diretor de Educação para a Saúde no Conselho Nacional de Produtos Lácteos em Chicago. Whitlock argumentou que os efeitos do estrôncio 90 não seriam prejudiciais para a população geral dos Estados Unidos, comparando a radioatividade presente naturalmente, como o potássio 40, com a gerada pela chuva radioativa. O Projeto Sunshine, com seus estudos e controvérsias, tornou-se um exemplo da complexidade da pesquisa científica na era nuclear. As tensões entre o avanço científico, a ética e a segurança pública se entrelaçaram neste projeto, oferecendo um espelho das preocupações de uma era marcada pela ameaça nuclear. Operação Caos. Nas profundezas da Guerra Fria, entre 1967 e 1974, emergiu das sombras uma operação de espionagem doméstica da CIA, conhecida como Operação Caos, ou MH-SEALS. Estabelecida pelo presidente Lyndon B. Johnson e expandida sob Richard Nixon, esta operação, dirigida por Richard Helms e executada por James Jesus Angleton e Richard Ober, tinha uma missão inquietante: descobrir a possível influência estrangeira nos movimentos de protesto racial, anti-guerra e outros em solo americano. O distintivo MH em seu nome aludia à sua área de operações global, um detalhe que prenunciava a amplitude e a obscuridade de suas atividades. O contexto de Caos remonta a 1959, quando a CIA iniciou operações domésticas para recrutar exilados cubanos contra Fidel Castro. Com a formação da Divisão de Operações Domésticas em 1964 e o pedido de Johnson em 1965 para investigar a dissidência doméstica, independente do FBI, a CIA adentrou em um território sombrio, beirando a legalidade e a ética. A ambiguidade de seu mandato inicial, que não especificava a proibição de coletar inteligência doméstica, tornar-se-ia uma série de programas que espionavam cidadãos americanos. Sob a sombra da segurança nacional, Operação Caos e projetos relacionados como HT Lingual e Merrimack mergulharam no coração da dissidência americana.
desde interceptar cartas entre Estados Unidos e União Soviética até se infiltrar em movimentos anti-guerra e organizações radicais, a CIA buscou secretamente minar qualquer influência estrangeira percebida. Com a ascensão de Nixon em 1969, estas atividades consolidaram-se em caos, expandindo seu alcance por meio de métodos como vigilância física e escuta eletrônica, chegando até a espionar a embaixada israelense e grupos judaicos domésticos. As operações de SEALs não se limitaram à observação passiva. Seus tentáculos estenderam-se a grupos proeminentes da época, como os Estudantes por uma Sociedade Democrática e o Partido Pantera Negra. Ao final de sua execução, Caos acumulou arquivos sobre 7.200 americanos e um índice informatizado de aproximadamente 300 mil pessoas e 1.000 grupos, um testemunho arrepiante de sua envergadura. Apesar da ambição de Caos de descobrir contatos ilegais e subversivos entre manifestantes americanos e elementos estrangeiros, Helms informou a Johnson em 1967 e repetiu em 1969 que não havia encontrado evidência de tal contato. O projeto, após gerar 6 relatórios para a Casa Branca e 34 para funcionários de nível de gabinete, revelar-se-ia como uma invasão profunda e controversa da privacidade dos cidadãos. A exposição da Operação Caos chegou em 1974, quando o jornalista investigativo Seymour Hersh publicou um artigo no The New York Times, desencadeando um escândalo que coincidiu com o clímax do Watergate. Em resposta à indignação pública e à pressão governamental, lançou-se a Comissão Rockefeller para investigar estas atividades, uma medida que revelaria a intrusão da CIA em assuntos domésticos. George Walker Bush, então diretor da CIA, admitiria que a operação resultou em uma acumulação indevida de material sobre atividades domésticas legítimas, um reconhecimento tácito de que a linha entre a segurança nacional e os direitos civis havia sido perigosamente cruzada. Projeto HAARP, Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência. Nas fronteiras de nossa atmosfera, onde a ciência encontra a imaginação, localiza-se o Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, HAARP, um projeto da Universidade do Alaska Fairbanks. Este misterioso programa, que estuda a ionosfera, a parte mais alta e ionizada da atmosfera terrestre, tem sido tanto um centro de pesquisa científica quanto um foco de teorias de conspiração. O instrumento mais notável no HAARP é o Instrumento de Pesquisa Ionosférica, IRI, um transmissor de radiofrequência de alta potência operando na banda de alta frequência, HF. Este poderoso aparato está projetado para excitar temporariamente uma área limitada da ionosfera, utilizando outros instrumentos como radares VHF e UHF, um magnetômetro de portão de fluxo, um digisonda, um dispositivo de sondagem ionosférica e um magnetômetro de indução para estudar os processos físicos na região excitada. Financiado conjuntamente pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela Marinha dos Estados Unidos, pela Universidade do Alaska Fairbanks e pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, o HAARP foi projetado e construído pela BAE Advanced Technologies. Desde seu início em 1993 até sua conclusão em 2007, o projeto acumulou cerca de 250 milhões de dólares em custos de construção e operação, financiados pelos contribuintes. Em 2014, anunciou-se seu fechamento definitivo, embora a Universidade do Alaska Fairbanks tenha assumido seu controle em 2015, mantendo as instalações disponíveis para pesquisadores em uma base de pagamento por uso. O HAARP, com sua presença misteriosa e sua capacidade de manipular a ionosfera, tem sido objeto de inúmeras teorias de conspiração, que o acusam de ser capaz de controlar o clima e manipular mentes. Comentaristas e cientistas refutaram essas alegações, argumentando que caem fora das capacidades da instalação e, em muitos casos, fora do âmbito da ciência natural. A história do Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência remonta a 1990. Ted Stevens, senador republicano dos Estados Unidos pelo Alasca, desempenhou um papel crucial na aprovação do projeto, que começou sua construção em 1993. A pausa temporária das operações em maio de 2013, descrita como uma mudança no regime de contratantes, e a subsequente gestão de ATNA, Incorporated, a corporação nativa do Alasca onde se localiza o HAARP, marcaram pontos de inflexão na história do projeto.
O projeto HARP dirige um sinal de 3,6 MW na região de 2,8 a 10 MHz da banda HF para a ionosfera. Este sinal, que pode ser pulsado ou contínuo, é examinado utilizando instrumentação associada, permitindo aos cientistas do GARP avançar no estudo de processos naturais básicos que ocorrem na ionosfera. As percepções obtidas no HARP permitiram aos cientistas desenvolver métodos para mitigar esses efeitos, melhorando a confiabilidade e o desempenho de sistemas de comunicação e navegação. Originalmente financiado pelo Escritório de Pesquisa Naval e gerido conjuntamente pela ONR e pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, com a participação principal da Universidade do Alasca Fairbanks, o HARP tem sido um esforço colaborativo de muitas universidades e centros educativos dos Estados Unidos, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do projeto e de seus instrumentos. A pesquisa no HARP concentra-se na ciência básica da parte mais alta da atmosfera, a ionosfera. Uma transição entre a atmosfera e a magnetosfera, onde a rarefação do ar permite que os raios X e UV do Sol alcancem, mas sejam suficientemente espessos para que haja moléculas suficientes presentes para absorver esses raios. Diversos aspectos do HARP podem estudar todas as principais camadas da ionosfera, uma região que é tradicionalmente muito difícil de medir. O instrumento principal do HARP é o IRI, um transmissor de rádio de alta potência e alta frequência, com um conjunto de 180 antenas, dispostas em uma matriz de 12 por 15 unidades que ocupam um retângulo de cerca de 30 a 40 acres. Durante a pesquisa ativa da ionosfera, o sinal gerado pelo sistema transmissor é entregue à matriz de antenas e transmitido na direção ascendente, energizando temporariamente uma pequena porção da ionosfera. O HARP tem sido objeto de numerosas teorias de conspiração, com indivíduos especulando sobre motivações e capacidades ocultas do projeto. Essas acusações incluem desde a manipulação do clima e a provocação de terremotos até o controle mental e a alteração dos sinais dos satélites. Apesar das afirmações extravagantes, os cientistas têm refutado repetidamente essas teorias, afirmando que as capacidades atribuídas ao HARP estão além de suas possibilidades reais e, em muitos casos, além dos limites da ciência. Na cultura popular, o HARP tornou-se um tema recorrente, inspirando desde álbuns de música até videojogos e séries de televisão. Por exemplo, a banda de rock Muse lançou um álbum ao vivo intitulado HARP, e o projeto foi tema de romances como La Route de Gacona, de Jean-Paul Jody. Além disso, o HARP apareceu em videojogos como X-Men Legends e na série de televisão Seven Days. O HARP continua sendo um centro de atenção no âmbito científico e um ponto de fascinação no mundo da conspiração e da cultura popular. À medida que o projeto continua suas pesquisas e o mundo muda ao seu redor, o legado do HARP permanece como um testemunho do desejo humano de compreender os mistérios de nosso planeta e do espaço que o rodeia. Operação Northwoods. Nas sombras da Guerra Fria, a Operação Northwoods ergue-se como um capítulo sombrio na história das táticas encobertas dos Estados Unidos. Concebido em 1962 pelo Departamento de Defesa, este plano propunha uma série de atos de terrorismo, perpetrados por agentes da CIA, mas falsamente atribuídos ao governo cubano. Esses atos sinistros incluíam o controle remoto de aviões civis disfarçados como aeronaves militares americanas e a derrubada fictícia de um avião de combate dos Estados Unidos perto das costas cubanas. O objetivo: justificar uma guerra contra Cuba. O núcleo da operação residia no temor dos Estados Unidos em relação ao comunismo de Fidel Castro, que havia assumido o poder em Cuba em 1959, provocando alarme nos Estados Unidos por sua proximidade com a União Soviética. A Operação Northwoods tinha como objetivo fabricar apoio público para uma guerra, através da falsa atribuição de atos terroristas ao governo cubano. Este intricado plano incluía propostas adicionais, como campanhas terroristas em Miami e outras cidades da Flórida, bem como em Washington, todas destinadas a pintar uma imagem falsa de Castro e desinformar o público americano. Redigida pelos chefes de Estado-Maior Conjunto e assinada pelo presidente Lyman Lemnitzer, a operação foi enviada ao secretário de Defesa, mas nunca recebeu luz verde. Foi autorizada pelos chefes de Estado-Maior Conjunto, mas posteriormente rejeitada pelo presidente John Fitzgerald Kennedy. Os detalhes da Operação Northwoods foram revelados em um documento intitulado Justificação para a Intervenção Militar dos Estados Unidos em Cuba, TS.
um conjunto de memorandos secretos do Departamento de Defesa e dos chefes de Estado-Maior Conjunto. Apresentado a Robert McNamara, secretário de Defesa, em 1962, o documento propunha tanto operações encobertas quanto abertas. A existência deste documento foi mantida em segredo até sua divulgação pela Junta de Revisão de Registros de Assassinatos de John Fitzgerald Kennedy, em 1997. A apêndice AKA e o anexo ao apêndice AKA do documento Northwoods, que continham as propostas para organizar ataques terroristas de bandeira falsa, foram publicados pela primeira vez online em 1998 pelo Arquivo de Segurança Nacional, em colaboração com a CNN. No coração da Operação Northwoods jaziam provocações meticulosamente planejadas, idealizadas pelo general de brigada Edward Lansdale. Estas provocações de bandeira falsa buscariam apoio internacional para a intervenção militar em Cuba. O plano contemplava várias etapas, como provocar uma reação de Cuba contra os Estados Unidos e culpá-la por hostilidades em Guantánamo, seguidas por operações ofensivas e a eventual intervenção militar americana em grande escala. Paralelamente, sob o programa Operação Mongoose, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentou propostas semelhantes contra o regime de Fidel Castro. Estas propostas, provenientes de um memorando de 1962, complementavam a Operação Northwoods e refletiam a profundidade das estratégias encobertas dos Estados Unidos. A reação à Operação Northwoods foi decisiva. Em junho de 1963, Kennedy proferiu um discurso na Universidade Americana, estendendo uma oferta de paz à União Soviética e rejeitando a operação. Esta decisão marcou um ponto de inflexão nas relações entre os Estados Unidos e Cuba durante a Guerra Fria. A documentação da Operação Northwoods foi desclassificada em 1992, revelando 4 milhões de documentos, incluindo esta operação encoberta. Não foi até 1997 que o público tomou conhecimento de sua existência, após a publicação do livro Body of Secrets de James Bamford. Finalmente, no 3 de agosto de 2001, a Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba emitiu uma declaração condenando os planos do governo americano, revelados na Operação Northwoods e na Operação Mongoose. Esta condenação refletia a tensão contínua entre Cuba e os Estados Unidos, um legado das táticas encobertas e das estratégias da Guerra Fria. A Operação Northwoods apresenta-se como um testemunho arrepiante de até onde as autoridades dos Estados Unidos poderiam chegar no jogo da Guerra Fria. Suas propostas, que incluíam desde o controle remoto de aviões civis até atos de terrorismo em cidades americanas, mostram uma disposição para usar enganos extremos para alcançar objetivos políticos. Este plano, rejeitado por Kennedy, destaca a complexa interação entre ética, política e estratégia militar em um período definido pela desconfiança e hostilidade entre superpotências. Além de suas implicações imediatas na política americana, a Operação Northwoods levanta questões profundas sobre a natureza da guerra, a propaganda e o uso do engano nas relações internacionais. A revelação dessas propostas, anos depois, provocou um debate significativo sobre os limites das operações militares e de inteligência, especialmente no que diz respeito à manipulação da opinião pública e à realização de atos de bandeira falsa. Em última análise, a história da Operação Northwoods serve como um lembrete cautelar dos perigos inerentes aos jogos de poder da Guerra Fria. Ilustra como, em nome da segurança nacional e da política externa, podem ser concebidas estratégias que cruzam os limites da ética e do direito internacional. Embora nunca implementado, seu mero propósito deixa uma marca indelével na história das operações encobertas americanas e ressoa como um eco sombrio do que poderia ter sido em um mundo consumido pela desconfiança e pelo medo. Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, uma iniciativa que transformou profundamente a trajetória da humanidade, iniciou sua andadura em um contexto de urgência e desafio. Sob a sombra ameaçadora do Terceiro Reich, os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e do Canadá, propuseram-se a uma missão titânica: desenvolver uma arma nuclear antes que a Alemanha. Desde 1942 até 1946, este empreendimento, liderado pelo Major-General Leslie Groves e pelo destacado físico nuclear Robert Oppenheimer, desdobrou-se em uma escala e com uma intensidade sem precedentes na história da ciência e da tecnologia. O alcance do Projeto Manhattan foi astronômico, tanto em recursos humanos como econômicos.
Aproximadamente 130 mil pessoas se envolveram, e o custo ascendeu a 2 bilhões de dólares da época. Uma cifra que hoje equivaleria a cerca de 26 bilhões de dólares. Este vasto gasto foi destinado principalmente à construção de infraestruturas e à produção de material físsil, deixando uma menor, mas não menos crucial, porcentagem para o desenvolvimento e fabricação das armas nucleares. Este projeto transcendeu fronteiras, estendendo-se por mais de 30 locais nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, tornando-se um verdadeiro exemplo de colaboração internacional em tempos de crise. No coração do Projeto Manhattan jaziam duas inovações tecnológicas sem precedentes: as bombas atômicas Little Boy e Fat Man. Enquanto Little Boy utilizava um mecanismo de fissão de tipo canhão relativamente simples, baseado em urânio-235, Fat Man representava uma façanha de engenharia mais complexa, uma bomba de implosão nuclear que utilizava plutônio. Estes avanços não eram meros feitos científicos, eram as chaves que abririam uma nova era na tecnologia bélica. Mas o Projeto Manhattan não se focou apenas na construção de armas devastadoras. Uma parte integral de sua missão era a coleta de inteligência sobre o projeto nuclear alemão. Através da Operação Alsos, o pessoal do projeto infiltrou-se na Europa, até mesmo atrás das linhas inimigas, para coletar materiais nucleares e documentos e capturar cientistas alemães. Esta faceta do projeto sublinha a natureza multifacetada da guerra no fronte científico, onde a coleta de informação era tão vital quanto a produção de armamento. Apesar das estritas medidas de segurança do Projeto Manhattan, não esteve isento de infiltrações. Espiões soviéticos conseguiram acessar seus segredos, demonstrando que nem os projetos mais guardados estão completamente blindados contra a inteligência inimiga. Esta brecha de segurança revelou a complexidade de manter um projeto de tal magnitude sob total confidencialidade. O evento que marcou um marco na história do Projeto Manhattan foi o teste Trinity, realizado no 16 de julho de 1945 no Novo México. Este foi o primeiro dispositivo nuclear a ser detonado. Um evento que não só foi um triunfo técnico, mas também um momento de reflexão profunda sobre o poder que a humanidade havia desencadeado. O teste Trinity foi o prelúdio dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, onde as bombas Little Boy e Fat Man foram usadas com consequências devastadoras. Estes atos não só mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial, mas também levantaram questionamentos éticos e morais que ainda ressoam no debate contemporâneo. Nos anos seguintes à guerra, o Projeto Manhattan continuou deixando sua marca. Conduziu testes de armas no atol de Bikini, como parte da Operação Crossroads. Desenvolveu novas armas, impulsionou o desenvolvimento de uma rede de laboratórios nacionais, apoiou a pesquisa médica em radiologia e estabeleceu as bases da Marinha Nuclear dos Estados Unidos. Este legado não se refletiu apenas no avanço militar, mas também nos avanços científicos e tecnológicos que surgiram deste período de intensa pesquisa e desenvolvimento. O Projeto Manhattan também desempenhou um papel crucial na colaboração internacional, absorvendo e expandindo a pesquisa de sua contraparte britânica, Tube Alloys. Com a aprovação do presidente Roosevelt no 9 de outubro de 1941, o projeto ganhou um impulso significativo. A participação de figuras-chave como Vannevar Bush, o vice-presidente Henry Wallace, o secretário de guerra Henry Louis Stimson e o chefe do Estado-Maior do Exército, General George Marshall, sublinhou a importância estratégica e política do projeto. A coordenação com os britânicos e o foco no urânio-235 e no plutônio levaram a múltiplos avanços na separação de isótopos e na tecnologia de reatores nucleares. As pesquisas e experimentos em Chicago e Califórnia durante 1942 reuniram alguns dos físicos teóricos e experimentais mais brilhantes da época. Seus esforços conjuntos confirmaram a viabilidade de uma bomba de fissão, pavimentando o caminho para futuros desenvolvimentos em armas nucleares. A exploração das propriedades do urânio-235 e do plutônio recém-descoberto foi fundamental para o design das bombas, que implicavam configurações complexas e a possibilidade de métodos autocatalíticos para aumentar a eficiência das explosões. O Projeto Manhattan não foi apenas um esforço científico e militar. Foi uma iniciativa que mudou o paradigma de como a humanidade entende e utiliza a energia nuclear. Este projeto multifacetado não apenas conduziu ao desenvolvimento de armas nucleares, mas também marcou o início da era atômica, com profundas implicações para a política internacional, segurança e progresso científico.
A capacidade de mobilizar recursos, talento e conhecimento em uma escala sem precedentes estabeleceu um modelo para futuros projetos de pesquisa científica e tecnológica em todo o mundo. O legado do Projeto Manhattan continua sendo um lembrete das responsabilidades éticas e dos desafios que acompanham o poder da tecnologia e do conhecimento humano. Sua influência perdura, moldando a maneira como abordamos os dilemas da era nuclear e nos lembrando das implicações de nossas ações no âmbito global. Agora que viajamos juntos pelos corredores mais sombrios da história, descobrindo projetos secretos e experimentos que definiram e, em alguns casos, desviaram o curso da humanidade, quero saber a sua opinião. Qual projeto ou experimento mais te impactou e por quê? Você acha que ainda podemos aprender lições desses capítulos sombrios do nosso passado? Deixe seu comentário abaixo. Tenho muito interesse em conhecer seu ponto de vista e como esses temas ressoam com você. Lembre-se, sua opinião é uma parte valiosa desta conversa histórica. Comente agora e façamos parte do diálogo. Conhece as operações de bandeira falsa que mais impactaram na história da humanidade? Descubra como essas operações mudaram a história que conhecemos e vivemos. Clique em sim e descubra.